trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de aperfeiçoamento dessa lei foram destacados por deputados e representantes da sociedade civil na sessão solene que celebrou os 15 anos da edição do Código. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Celso Russomano, do PP do Estado de São Paulo, sobre o aniversário de 15 anos do Código de Defesa do Consumidor. Deputado, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Deputado, são 15 anos e muitas realizações, né? Pois é, 15 anos e muitas realizações, com certeza. Até porque o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor... Eu sou membro do Parlamento Latino-Americano, sou membro do Mercosul e tenho representado o Mercosul nas negociações com o Mercado Comum Europeu, com a ALCA. Tenho viajado muito para os Estados Unidos, para a Europa, e tenho comparado as legislações. E, ao contrário do que as pessoas pensam, a nossa legislação é mais dura do que a americana, é mais dura do que a legislação europeia. Agora, recentemente, os países europeus se reuniram e fizeram uma legislação nova de direito do consumidor. A nossa é mais dura do que a deles. Né? Quer dizer, então, nós temos um bom Código de Defesa do Consumidor. Né? Infelizmente, a maioria dos brasileiros não conhece essa lei. Mas esse código é implementado, ele é feito vigorar? Na verdade, quando se fala da indústria, né, e dos produtos colocados no mercado de consumo, por exemplo, o cidadão chega no supermercado, no estabelecimento comercial, ele vai encontrar o produto a ser vendido com qualidade, com rotulagem de acordo com o que manda a legislação brasileira e a legislação mundial. Nós atendemos aqui no Brasil a legislação do mundo todo. Hoje nós temos capacidade para exportar qualquer produto nosso, fabricado no Brasil, que atende a legislação do mundo. O grande problema é quando você esbarra na prestação de serviço. Aí é terrível. Aí ainda o consumidor é muito desrespeitado. Porque você tem diferenças absurdas de preço. Você contrata, por exemplo, um encanador, um eletricista, você pode pagar por um pequeno serviço 15, 10, 5 reais e pode pagar 100 reais. Então, se o consumidor não presta bem atenção nisso, ele é roubado. Na íntegra da palavra, ele é roubado. Mas como é que se faz? Como é que o consumidor se defende na situação? É preciso conhecer o código ou simplesmente fazer uma tomada de preços conscienciosa? Conhecer o código não é tão simples. Eu até fiz um livro chamado Você Merece o Melhor, em todas as livrarias do Brasil, que é um livro que fala para o consumidor leigo. Porque a legislação brasileira, a lei brasileira, ela depende de interpretação, ela é interpretativa. Então a pessoa tem que ler o código e interpretar a lei no momento, na situação que ela está vivendo. Né? E isso é uma coisa meio complicada para quem não conhece. De toda forma, na questão do preço, em pagamento dos serviços ou dos produtos, eu aconselho duas coisas. Primeiro, tomar vários preços, para encontrar uma diferença absurda. E o segundo não pague nada antecipadamente. Você pode dar um sinal, etc. Mas não pague a totalidade, porque muitos prestadores de serviços recebem e não aparecem. Exatamente. E literalmente desaparecem. E é importante dizer ao consumidor que ele tem direito ao orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, os equipamentos a serem empregados, data de início e término do serviço. Isso é obrigatório. Então, o fornecedor, no momento em que ele está prestando serviço, ele tem que entregar esse consumidor antecipadamente e não pode cobrar pelo orçamento. Esse negócio de ir até a casa do consumidor para consertar uma geladeira, por exemplo, e dizer para o consumidor que vai cobrar a visita, isso é proibido por lei. O orçamento é obrigatório, e tudo que é obrigatório tem que ser cumprido, né? A lei obriga, então não pode cobrar. Ou então você vai levar o seu celular numa assistência técnica, por exemplo, a Motorola faz muito isso. Desrespeita o Código de Defesa do Consumidor, você leva o seu celular, e o que eles fazem? Eles dizem para você, nós vamos fazer um laudo e vamos te cobrar o laudo. Mas espera aí, eu não estou pedindo um laudo, eu quero um orçamento para arrumar meu aparelho. Então nós vamos cobrar o laudo. Se o consumidor não bater o pé, eles cobram o laudo. Então foi só mudar o nome de orçamento para laudo, aí acharam uma brecha, ou laudo, ou visita, para poder cobrar do consumidor. Isso é absurdo, isso é prática abusiva. Então o consumidor tem que bater o pé nessas horas para fazer valer o seu direito. Agora, deputado, parece que não é só da iniciativa privada que partem os ataques contra essa lei de defesa do consumidor. Quer dizer, lógico,
existe uma lei, tem que ser cumprida, tem gente que não tem interesse em cumprir e vai sair para subterfúgios tais como esse que o senhor explicou. Mas e o governo? O que o governo tem feito nesses 15 anos e mormente agora no governo Lula? Bom, o governo, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça tem feito alguma coisa. Mas é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que hoje é dirigido pelo Ricardo Morichita, tem feito um bom trabalho. Agora, o governo cria todos os mecanismos possíveis para impedir que o consumidor cobre do próprio governo, dos serviços públicos que estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o artigo 3º e 22, que ele preste serviços adequados, eficientes, contínuos, seguros. Então, um exemplo desse é o seguinte, nem o Ministério Público, nem uma associação de defesa do consumidor pode mover uma ação civil pública contra o governo. Quer dizer, pode mover contra todo mundo da sociedade. Blindagem total. Mas contra o governo não pode. Então você não pode discutir, por exemplo, aquela famigerada taxa que foi cobrada em cima dos combustíveis, que ninguém recebeu de volta. Então você podia entrar com uma ação civil pública, né, para defender todos os brasileiros, questionando a cobrança disso, a devolução disso, mas o governo criou uma medida provisória, né, para impedir, e o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que você não pode mover ação contra o governo. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira, porque você faz valer seus direitos de consumidor contra a iniciativa privada, e contra o poder público, esse não é presente na vida do cidadão, porque não é presente na segurança pública, e é uma prestação de serviço enquadrado no Código de Defesa do Consumidor, saúde e educação. E a questão dos bancos, hein, deputado? Os bancos, eles estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, e essa é uma questão até muito discutida, até existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, questionando a competência dos bancos, né? Mas acontece o seguinte, eles dizem assim, mas os bancos são regidos por uma lei complementar e não podem estar sujeitos a uma lei ordinária. Na verdade é verdade o que eles dizem, é regido por uma lei complementar para autorização do serviço bancário, para as normas expedidas no serviço bancário, mas não para a relação entre consumidor e fornecedor. Aí está presente o Código de Defesa do Consumidor, que está amparado na Constituição brasileira. Uma mera tecnicalidade, como dizem nos filmes americanos. Quem não quer cumprir a lei quer sempre arrumar um caminho, né, tortuoso para chegar onde vai. Deputado Celso Russomano, do PP do Estado de São Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso Palavra Aberta. Obrigado. Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Luiz Antônio Fleury Filho, do PTB do Estado de São Paulo, o Código incentivou a organização da sociedade civil. O deputado citou o surgimento de associações de defesa do consumidor, por meio das quais os cidadãos participam da ampliação e da concretização dos seus direitos. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Palavra Aberta.